Dou início agora à quarta parte da nossa sexta aula, Projeto Elétrico de Sistemas Fotovoltaicos. O projeto elétrico inclui desde o dimensionamento dos condutores, dos dispositivos de proteção, bem como as suas respectivas especificações. Aqui a gente tem um gerador fotovoltaico completo. Aqui a gente tem um subarranjo, aqui um outro subarranjo. Cada subarranjo a gente poderia, segundo a NBR, chamar, a BNT, desculpa, poderia chamar de painel. Aí aqui nós temos dispositivo de manobra, aqui a gente pode ser um disjuntor duplo, pode ser um outro componente específico. Aqui a gente tem a possibilidade de curto-circuitar os módulos fotovoltaicos. Aqui a gente tem o inversor número 1, o inversor número 2. Aqui a gente tem a conexão à rede. Aqui as cargas locais. Aqui a possibilidade, de fazer manobra também, a conexão ou a desconexão dos inversores, que é necessário quando o sistema detecta o ilhamento, é necessário fazer a desconexão. Esse material aqui foi produzido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O projeto deve contemplar o planejamento da interconexão dos diversos componentes que compõem o sistema de forma eficiente, evitando perdas de energia. Adequação do projeto aos requisitos de segurança, tem várias normas de segurança, visando torná-lo seguro sob o ponto de vista elétrico, contemplando-se a segurança do próprio sistema e do usuário ou usuários, bem como da rede elétrica, se for o caso, conectado à rede. A verificação de conformidade com as normas e ou recomendações técnicas pertinentes. Então, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem normas para a conexão de sistemas fotovoltaicos. Nós temos a IEC, International Electrotechnical Commission, que é o órgão regulador na Europa. E nós temos o IEEE, que é o IEEE, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Uma entidade americana sem fins lucrativos, que é a maior responsável pela divulgação do conhecimento técnico na área. Então, pesquisadores do mundo inteiro mandam seus trabalhos para as publicações dessa organização, do I3E. Na traseira dos módulos existe uma caixa de interligações denominada caixa de junção. Esta caixa é fonte de aquecimento em caso de conexões elétricas mal executadas. A gente tem que dar tração mecânica no sistema para que haja um bom contato elétrico. Também, para minimizar esse problema, são usados os conectores MC4. Podem ser utilizados em cabos de 4 e 6 milímetros quadrados de seção. Suporta condições climáticas adversas e apresenta grande resistência mecânica, aqui da onde é a fonte de onde foi retirada. Quando a gente fala aqui em pontos de aquecimento, a gente fala em medição de temperatura. Então, a gente tem as câmeras para fazer a medida de temperatura e também existe, mais modernamente, uma câmera de infravermelho que pode ser associada ao celular. Se bem que aqui não está sendo com um fim muito ecológico.
Diodos de desvio. Lembra, em caso de sombreamento, a gente usa os diodos de desvio. São especialmente importantes nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede, instalados em áreas urbanas, por serem seus módulos fotovoltaicos instalados em telhados e fachadas, e normalmente mais sujeitos a sombreamento. Então, isso aqui é uma foto da parte posterior de um módulo fotovoltaico, onde nós fazemos, então, a instalação dos diodos de desvio. Os diodos de bloqueio são componentes utilizados para evitar que possa haver um fluxo reverso de energia entre módulos conectados em paralelo ou entre uma bateria, se for um sistema isolado, e os módulos. Eles podem ser inseridos dentro do conector MC4. Fusíveis de proteção. Fusível é um componente de proteção usado em qualquer sistema elétrico. Tem que ter a proteção. E eles aqui são associados com os diodos de bloqueio, para o caso que ocorra uma falha nos diodos e protejam as strings contra sobrecorrentes. Então aqui a gente tem um diagrama que mostra, olha, o que é chamado de string é isso, é uma associação em série de vários módulos. Então aqui eu tenho uma, duas, três, quatro strings. E aqui nós temos os diodos de bloqueio, para evitar que a corrente desse possa vir para esse, caso haja um sombreamento. Então, o símbolo do módulo, símbolo de fusível, ó, o fusível vai em série com os diodos, e aqui os diodos de bloqueio. Nessa figura não estão sendo mostrados os diodos de bypass. O dimensionamento da seção dos condutores se dá em função da corrente e da queda de tensão tolerada. O mesmo processo que é feito em uma instalação residencial. As quais se relacionam com o comprimento do ramal e o nível de perdas toleradas, segundo a NBR 5410. Então, de forma alternativa, utiliza-se a equação abaixo para determinar a seção mínima de um condutor necessária para uma determinada instalação em corrente contínua. Então, aqui a seção mínima do condutor vai ser dada pela resistividade do condutor, resistividade do material condutor, geralmente cobre. A unidade são ohms, milímetro quadrado por metro. A distância entre o condutor. Então, se aqui eu tenho ohms por milímetro quadrado por metro, a distância em metros, corta o metro com metros, nós ficamos aqui com ohms. Ohms vezes a corrente, eu vou ter uma tensão, dividido pela variação da tensão, a queda de tensão que eu aceito em cima desse tramo do ramal, eu vou ter uma unidade sem dimensão, mas lembrando que aqui ficou milímetros quadrados. Então, eu vou ter realmente por essa expressão a seção. Proteções adicionais. A especificação dos dispositivos adicionais de proteção, tipo varistores. Varistores são como se fossem diodos Zener, dois diodos Zener e numa conexão antissérie. Então, de forma que no semiciclo positivo e no negativo ele limita a tensão. Mas como assim limita, professor? Se eu tenho lá 220 volts, 311 de pico, vou limitar abaixo disso? Não.
Ele é uma proteção. Se vier uma tensão acima de 311, por exemplo, 350, então eu coloco ali um varistor, que a partir de 350 ele grampeia a tensão. O disjuntor é um elemento de proteção térmica, para que no caso de um curto-circuito a instalação fique protegida, circulando uma corrente acima do seu valor nominal, ele vai abrir, demora um tempo mais rápido. O aterramento adequado da instalação, proteção contra descargas atmosféricas, são os famosos SPDAs, Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, para os íntimos para-raio, passa por procedimentos já normalizados similares aos relacionados com os sistemas elétricos em geral. Deve-se lembrar, no entanto, que muitos elementos dos sistemas fotovoltaicos operam em corrente contínua. Ferramentas computacionais. A escolha de uma ferramenta computacional adequada pode ser determinante na análise de viabilidade técnica e econômica de um projeto. Geração fotovoltaica caracteriza-se por um elevado investimento inicial, que pode ser significativamente reduzido com um projeto bem feito. A variabilidade e imprevisibilidade do recurso solar também exigem um maior cuidado no dimensionamento. Então, a ferramenta computacional para fazer simulação, ela é bastante bem-vinda. As ferramentas disponíveis podem ser divididas em diversas classes. Para cada classe existe uma oferta ampla de ferramentas livres ou proprietárias. As livres são aquelas que a gente não precisa pagar e as proprietárias são as que a gente precisa pagar. Que podem ser escolhidas em função das especificidades dos projetos. De uma forma geral, os softwares relacionados com o projeto de sistemas fotovoltaicos podem ser aplicados para análise da viabilidade, a partir de informações gerais e consolidadas, dão uma indicação da viabilidade técnica e econômica do projeto. Para o dimensionamento, auxiliam o projetista na escolha dos componentes e configuração do sistema, indicam a melhor orientação dos módulos, dentre outras funções. Simulação da operação. A partir da descrição fidedigna da configuração e equipamentos escolhidos, permite a simulação da operação do sistema, dando a ideia das variações sazonais, por exemplo. A localização. Em função das variações do recurso solar, de local para local, e influência dos objetos e prédios vizinhos, com a consequente sobreamento do gerador fotovoltaico, é importante fazer uso de programas que permitam a análise da incidência da radiação solar sobre o plano considerado. E aí existem ferramentas da Google que permitem fazer isso. Monitoramento e controle. Sistemas de comunicação entre os sistemas fotovoltaicos e centrais de controle. Permitem que os dados de desempenho, como assim? As medições de radiação solar, medição da energia que está sendo injetada na rede, permite, que os dados sejam analisados e, em alguns casos, inclusive em tempo real, e ações sejam tomadas. Que tipo de ação? Se a quantidade de energia que está sendo injetada na rede é muito diferente da quantidade de radiação solar, algum problema está acontecendo. E é necessário deslocar uma equipe para fazer a verificação. Curvas de carga. Programas auxiliares podem ser utilizados para uma composição, para elaborar, para a gente obter a curva de carga, a partir das especificações técnicas de cargas e de seus regimes de utilização.
Cabeamento. Em função das correntes que circulam em cada parte do circuito e das características dos condutores, dos circuitos elétricos e do nível admissível de perdas, esses programas auxiliam na escolha da bitola. A bitola aqui seria a seção do semicondutor, que há bastante tempo atrás, e ficou até hoje, existia a nomenclatura inglesa, americana, em vez de falar na seção do semicondutor, falava no AWG. Dados meteorológicos. Antes de iniciar qualquer análise, é importante obter-se de uma fonte confiável dados meteorológicos e climáticos da região onde se pretende instalar o gerador fotovoltaico. Esses programas podem auxiliar na escolha da orientação dos módulos. Sistemas híbridos. A geração fotovoltaica também pode estar associada a outras tecnologias de geração, como, por exemplo, os eólicos, se a gente pensar numa topologia totalmente renovável, mas também a gente pode ter grupos motor gerador diesel para garantir o fornecimento de energia sempre associado a sistemas renováveis. Elementos constitutivos de um projeto. O que precisa ter um projeto? A apresentação de um projeto não se atém apenas ao dimensionamento do sistema. Não basta fazer conta e anotar num pedaço de papel. Deve-se apresentar uma lista de itens que podem ser mais ou menos complexos em função da potência do projeto e da sua forma de execução. Serão descritos dois tipos de projeto: o projeto básico e o executivo. O projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização da obra ou do serviço a ser executado, atendendo às normas cabíveis e à legislação, elaborado com base em estudos preliminares que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. O projeto básico deve compreender ou conter desenhos, diagramas, plantas, a memória descritiva e de cálculo, especificação técnica de todos os componentes, orçamento e cronograma. Com relação aos diagramas, a representação gráfica do objeto a ser executado, constituída por plantas, diagramas elétricos, obedecendo às normas técnicas pertinentes. Os diagramas deverão possuir identificação contendo denominação e local da obra, nome da entidade executora, tipo de projeto, data, nome do responsável técnico, número do registro no CREA e sua assinatura. Viram como é importante a pessoa ter o curso de engenheiro e ter o registro no CREA, senão o projeto não pode estar em seu nome. Com relação à memória descritiva e de cálculo, a descrição detalhada do sistema projetado, na forma de um texto, incluindo as condições do local e climáticas, incluindo dados de irradiância, as soluções técnicas e as normas adotadas, bem como suas justificativas e cálculos realizados, necessários ao pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos e nos cálculos. As especificações técnicas é um texto no qual se fixam todas as regras e condições
que deve seguir para a execução da obra. Deve-se caracterizar individualmente os materiais, equipamentos, elementos, componentes, sistemas construtivos e o modo como serão executados cada um dos serviços, os critérios para sua verificação, os requisitos de desempenho e de qualidade. Devem ser incluídos os planos de comissionamento e testes. Comissionamento é quando tu termina a obra e tu vai lá e liga a chave, fazer funcionar por primeira vez, é o comissionamento da obra. Limpeza do local da obra, obtenção das licenças ambientais e de descarte de baterias, se for um sistema isolado. Orçamento. Avaliação do custo total da obra, tendo como base preço dos insumos praticados no mercado ou valores de referência. Os levantamentos de quantidades de materiais e serviços são obtidos a partir dos elementos descritivos nos itens anteriores. O orçamento deverá ser apresentado em composições de custos unitários e expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data da sua elaboração. Cronograma físico-financeiro. Como que vai ser feito a execução e os pagamentos. Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra, demonstrando em cada período o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido. A gente monta tipo um gráfico de barras, coloca os meses do ano, ou os trimestres, ou os anos, as etapas e vai marcando quanto tempo elas perduram. E vai marcando o momento em que cada desembolso deve ser feito por quem solicitou a obra. Após a elaboração do projeto básico e antes de se iniciar a obra, deve ser elaborado o projeto executivo, que apresenta um conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas e a legislação pertinente. Por isso que se chama executivo, que é um plano de como deve ser executada a obra. O projeto executivo deve ser muito mais detalhado que o projeto básico, já que servirá como base para a execução do projeto. Por isso, deve apresentar plantas e diagramas detalhados de todas as estruturas e circuitos, bem como os cálculos detalhados de todo o sistema de geração, de proteção, de aterramento e os cálculos estruturais de suporte e de construções civis que venham a ser necessárias. O projeto executivo deve conter a listagem completa de todos os materiais, equipamentos, fabricantes, modelo, norma de certificação e seus catálogos e manuais, inclusive dos equipamentos de controle, monitoramento e medição do sistema fotovoltaico, quando houver. Com relação à garantia, o contrato de serviço para a instalação de qualquer sistema deve prever uma fase de garantia de funcionamento do sistema e de equipamentos. No caso de sistemas que apresentam uma disponibilidade mínima de energia, o fornecedor deve ainda apresentar garantia de desempenho daquela quantidade mínima de energia. São recomendadas as seguintes garantias. Garantia de tempo para a conclusão da instalação. Garantias de fábrica, dos módulos, dos inversores, controladores de carga, das baterias. Garantia do sistema. Garantia de desempenho
da planta fotovoltaica vai produzir ao longo de um ano um valor mínimo de tanto. E com isso nós concluímos a aula de hoje aqui, temos listado todas as referências bibliográficas. Muito obrigado e bons estudos.